Olá, pessoal, saudações, sejam bem-vindos a essa live, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a Carta Magna da Umbanda, esse documento que é bem interessante, bem relevante para nós, umbandistas, para o pessoal aí de religião tradicional. Então sejam muito bem-vindos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa carta, que na verdade é um documento onde trata da matriz africana, trata da religião de Umbanda e nos condiciona, nos direciona a pensar e refletir mais e melhor sobre a religião de Umbanda aqui no Brasil. Parte desse documento vai ser lido porque assim tem muita coisa aqui importante e que eu não quero cair no erro na falha de achar que estava escrito e não dar o devido crédito. Bem, esse livro ele está disponível gratuitamente para vocês, a versão PDF. Eu posso deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para que vocês possam acessar. Eu ainda tenho algumas cópias aqui em casa, assim na versão impressa. E, na verdade, eu acredito que houve umas alterações já. O que eu tenho aqui é de 2017, que esse é a primeira versão mesmo, é a primeira edição, que ela saiu em março de 2017. E foi um projeto bastante esperado, não só por mim, mas por todos que contribuíram para a realização e concretização desse livro, né? Esse é um documento oficial, tá, para a religião de Umbanda, que é a Carta Magna Internacional da Umbanda. A distribuição desse livro foi gratuita na época. Acredito que ainda continue sendo, tá? O editor-chefe tanto da carta quanto do projeto Carta Magna é o Ortiz Belo de Souza. Ele quem é o precursor, ele foi quem de fato mobilizou e motivou as pessoas a participarem, a poderem ajudar. Houveram alguns depoimentos, algumas participações especiais aqui nesse livro, do Padrinho Juruá, Aécio de Ogum, Heldney Caos, José Santiago, o Pai Tadeu de Oxóssi, o Jamil Rachid, a Joelma de Oiá, eu, o Ogã Basílio, a Juberli Varela, o Pai Pedro de Ogum, o Pai Ricardo de Xangô, a Mãe Bia de Pombogira, o Mestre Marne, a Darlene Ribeiro e o Rodolfo Bonifácio. Essas são pessoas que participaram e também contribuíram para a realização desse projeto, né? Em várias partes do Brasil, esse projeto foi levado às câmaras municipais, onde foi apresentado para os vereadores, né, dos municípios exatamente o que é a Umbanda, no intuito de nós combatermos a intolerância religiosa e também a ignorância social, porque a Umbanda ela é uma religião brasileira, ela é tombada como patrimônio do Brasil e ela tem sido bastante vilipendiada, né, por outras doutrinas que pregam que a Umbanda ou a Macumba ou a religião africana tem alguma tendência maligna. E nesse livro, o intuito dessa carta, o intuito desse documento é justamente quebrar esses tabus e mostrar de fato o que é Umbanda, para que viemos, no que acreditamos, né? Então é um documento muito importante para todo umbandista, não só os dirigentes de casas de Umbanda, como também os discípulos, os iniciados,
né, os filhos de axé, os consulentes, todas essas pessoas que de alguma forma têm um contato com essa religião, mas ainda não têm tanto conhecimento ou discernimento sobre o que se trata. Bem, vamos começar pela apresentação. Eu vou ler aqui para vocês. O documento oficial para a religião da Umbanda, a Carta Magna Internacional da Umbanda, Irmãos Religiosos de Umbanda. Há alguns anos estamos chamando os irmãos para um momento histórico e único em nosso meio. Entendemos que a religião de Umbanda possui uma riqueza ímpar, demonstrada em sua diversidade litúrgica. Porém, o chamado não é para deliberarmos sobre a liturgia das casas existentes, e sim para criarmos uma identidade religiosa que definirá o que somos, respeitando assim os vários tipos de trabalhos existentes. O pensamento é sempre no coletivo e não apenas para um grupo fechado, fazendo toda a diferença nesse projeto. Os temas hoje organizados em formato de documento é a indicação de que não se trata de um apanhado de ideias, e sim de uma maneira séria de defendermos os nossos conceitos. O intuito de criar o documento está baseado na legitimação e informação em nível organizacional para entendimento social e também religioso, fortalecendo a todos os umbandistas, estabelecendo uma linguagem interpretativa para a sociedade em geral. O documento intitulado Carta Magna da Umbanda serve como base orientadora para respostas aos estudos de teologia, sociologia, filosofia e aos seguidores da religião. É importante frisar que fica disponível a consultas e debates interreligiosos, onde outros segmentos poderão entender melhor o que somos, os nossos propósitos e como respondemos a assuntos de interesse espiritual, social e também humanitário. O respeito deste trabalho, o respeito maior deste trabalho está em chamar os irmãos para que a gente possa deliberar sobre a construção deste, que é um benefício para todos. Diferente de outras correntes de pensamento que atentaram, né, contra a liberdade de expressão, perdendo a oportunidade de criarmos a unidade. Eu não posso deixar de citar aqui que a versão realizada em novembro de 2015 por algumas federações não é sequer reflexo do documento oficial aqui disposto. Condenamos veementemente qualquer tentativa de monopólio em nosso meio e sempre pediremos respeito às expressões, às opiniões expressadas nos fóruns já realizados e os que, porventura, virão. Este projeto está em pauta desde 2012, com deliberações por todo o território nacional, contando ainda com um encontro internacional realizado lá em Portugal, na cidade de Leiria, com a participação de líderes da Europa. Então, respeitando a diversidade existente em nosso meio, foi determinado que esse documento não deve ser fixo. É necessário que esteja aberto para que sempre seja melhorado, de preferência a cada 2 anos, ficando acertado que todos os temas que forem amplamente discutidos devem ser respeitados na sua íntegra, sendo criados grupos para avaliação caso haja alguma alteração. Mas ao invés de chamar atenção para o pensamento religioso, virtuoso, que levará este projeto para as esferas necessárias, para finalmente termos uma ferramenta de defesa contra o preconceito. Uma religião que preza a igualdade respeitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, através da Carta da ONU, deve ter esse documento máximo, a missão de designar os milhares de seguidores, deixando um legado para a posteridade. Então, essas são as palavras do pai Ortiz Belo, de São Paulo. Ele que foi o idealizador da Carta Magna da Umbanda, inspirada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas,
para este trabalho. Então, como vocês puderam ver, esse documento ele tem como objetivo deliberar e organizar o que de fato se acredita na Umbanda, o que de fato a Umbanda prega, o que de fato é a Umbanda, né? Em momento nenhum ele esbarra na questão litúrgica, ou seja, como cada casa resolve mexer a tua panela. Não, aqui são tratados assuntos pertinentes e globais, e não de uma maneira genérica. Por exemplo, aqui no índice, vou ler o índice rapidinho para vocês. Nós temos o que a Umbanda pensa a respeito do direito à vida, o que a Umbanda pensa a respeito da eutanásia, do suicídio, do aborto, da pedofilia, dos maus tratos, da violência doméstica, do preconceito étnico e também da orientação sexual e a identidade de gênero, o papel da mulher dentro da sociedade de Umbanda, as crianças, os idosos, os deficientes, os alcoólatras, o que Umbanda fala a respeito do casamento, do divórcio, da adoção, dos preservativos e métodos contraceptivos, da doação de órgãos, da cremação, os candidatos à política, que é muito importante, e o livre-arbítrio. E aí, o livro ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte são esses assuntos globais e gerais, né? Que vai tratar da religião de Umbanda em um todo. E a segunda parte são depoimentos das pessoas que contribuíram para a realização desse projeto nessa primeira edição, tá? Como eu disse, como o próprio Pai Ortiz deixou claro aqui, haverá outras edições melhoradas, sempre no intuito, a cada de dois em 2 anos, no intuito de melhorar o documento, de tornar o documento cada vez mais claro, mais compreensível e também mais objetivo para quem for ler, porque a ideia da Carta Magna não é apenas tornar claro aquilo que a gente que já é da religião já sabe. Então, esse documento ele tem o intuito de você, que é leigo, poder pegar o documento, poder ler sobre a Umbanda, o que é Umbanda, e entender, né? Mesmo não fazendo parte de nenhum centro, casa, tenda, enfim, ok? Então, eu tive a oportunidade de participar desse projeto e, assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que foi o melhor projeto que eu já pude participar do meu nascimento até esse momento, porque de fato isso daqui é um legado que nós estamos deixando, né? A Umbanda, como uma religião brasileira, ela precisa de um respaldo jurídico, porque nós não temos um papa, nós não temos uma um centro específico, né, onde vá se falar ou vá se tratar sobre a religião de Umbanda. Uma representação jurídica, vamos colocar assim. Hoje as federações, a grande maioria está extinta, né? São poucas as federações que estão aí na ativa e as federações não atendem tanto às necessidades da Umbanda ou do Candomblé, porque a grande maioria das federações elas são muito abrangentes, então acabam que elas pegam uma pauta muito grande e não dá conta de resolver, né? Se vocês observarem, a mesma federação que vai classificar a Umbanda, que vai federar, que vai organizar a Umbanda, ela vai organizar o Candomblé, a Quimbanda, a Jurema e as várias outras religiões que trabalham com a mediunidade, mas cada uma delas tem o seu viés, cada uma delas tem a sua liturgia, a sua interpretação, a sua visão sobre esse mundo moderno, né, o qual a gente vive. E então a Carta Magna da Umbanda ela vem justamente com esse objetivo, né, de tornar claro, de deixar escrito aquilo que de fato é a Umbanda, né, o que a Umbanda acredita, o que a Umbanda faz,
o que os umbandistas seguem, né? Mas sem, como eu disse anteriormente, sem em momento nenhum esbarrar sobre como cada casa mexe a sua panela. Ou seja, sobre como cada casa resolve tocar o seu trabalho, resolve fazer os seus atendimentos. Isso não é tratado na Carta Magna. Então é uma grande ignorância imaginar que a Carta Magna tem ou qualquer intuito de promoção de alguém que dela participou. Não é esse o intuito. Aqui a protagonista é a religião de Umbanda. É ela quem precisa ser representada e é ela de fato o centro, né? A ideia central aqui desse documento. Então, todo mundo participou voluntariamente e contribuiu com seus depoimentos, contribuiu com a ratificação do projeto, né, elaborado e idealizado pelo pai Ortiz Belo. E aí, deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu ver se não é muito grande. Esse pedaço aqui é muito grande, esse preâmbulo aqui é muito grande. Eu vou deixar para que vocês possam acessar o documento, eu vou deixar na descrição do vídeo o documento em PDF na íntegra. Então vocês vão poder acessar e ler, tá? A religião de Umbanda é legitimamente brasileira e foi instituída pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas através da mediunidade do médium Zélio Fernandino de Moraes, em 15 de novembro de 1908, em Neves, Niterói, no Brasil, anunciado pela primeira vez o termo Umbanda como significativo, como signativo de religião, né? A Umbanda reconhece as derivações oriundas de cruzamentos com outras religiões associadas pela diversidade religiosa no Brasil, agregando e adaptando práticas das mesmas, se posicionando totalmente contra qualquer forma de intolerância ou discriminação religiosa. A religião de Umbanda, ela respeita todas as religiões e busca o Estado laico existente no Brasil, não discriminando qualquer tipo de manifestação religiosa que vise o respeito e a evolução do ser humano. Assegurando que tem que existir um posicionamento único em relação à própria religião e às suas percepções sobre as diversas questões sociais, jurídicas, culturais, filosóficas e humanas, considerando que alguns que não comungam dessa fé acabam por interpretá-la de maneira errônea, dando conotações equivocadas que influenciam a opinião pública e também a mídia. Tem-se como assente o que o presente documento visa proteger os direitos e os conceitos básicos dessa religião, dando força a todas as casas que professam dessa fé religiosa chamada de Umbanda. A partir desse instrumento, poder-se-á reivindicar com mais identidade, que respeitem os direitos religiosos e a liberdade de culto elencados na Declaração de Direitos do Homem, que é a DUD, né, nomeada nos artigos 2 e 18 da Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação baseadas na religião ou convicção, bem como em outros marcos legais de natureza internacional, supranacional e também nacional. É importante salientar que a Umbanda é um conjunto de leis que rege a vida e a harmonia do universo. Como religião ou como ciência, na Umbanda, tanto na prática ritualística material como na esfera espiritual das comunidades umbandistas, só se conhece uma hierarquia espiritual, a da evolução de cada espírito nos diversos planos da criação e a vibratória estabelecida pelo mérito de cada um.
A par do conhecimento perfeito da vida, a Umbanda aproveita esse ambiente material fornecido pela vibração humana para abrir o verdadeiro caminho de sabedoria, onde se aprende o que a verdade ou a realidade final do universo é imutável. Dentro da concepção de que o aproveitamento material fornecido pelo homem é força ativa indispensável à realização da Umbanda, é sobre o médio que repousa a integral responsabilidade, somente excedida pela sua própria compreensão quanto à missão que lhe é, por escolha, concedida. Então, hoje, quem representa a própria religião são seus próprios adeptos, os médiuns. Reconhecemos ainda que a Umbanda é uma síntese expressiva do amor, da sabedoria, do respeito, da tolerância e também da renúncia, como foi ensinado por Jesus Cristo. E nos apresentam outros tantos mestres crísticos em vários momentos da história e em culturas tão diversas. A Umbanda utiliza-se da religião como um meio de progresso, amparo e defesa, mas nunca como um instrumento de ataque. Realçamos ainda que a Umbanda está em vários países levando a paz e a elevação de uma religião que defende os direitos pela igualdade, respeitando a pluralidade de cada nação. As bases da Carta Magna de Umbanda são o registro dos princípios seguidos por religiosos da Umbanda pelo mundo. Então é isso, tá? A Umbanda ela é uma religião cristã, natural e ecológica. Tem os seus seguidores, tem em seus seguidores os defensores da natureza. Entendemos que os sagrados orixás se manifestam magneticamente com mais intensidades nos sítios vibratórios da natureza, onde os religiosos de Umbanda vão constantemente promovendo concentrações para o refazimento energético, harmonizações e captação de energias sublimes, reequilibrando-os com as forças da Mãe Natureza. Claramente, as oferendas realizadas pelos umbandistas no seio da natureza, além de simples, são todas efetuadas com materiais biodegradáveis, que rapidamente se incorporam no meio da natureza. Então, as nossas oferendas, elas visam, sim, não poluir e não, de alguma forma, prejudicar a natureza. Porque nós acreditamos e dependemos da natureza, porque a natureza, de fato, é a nossa divindade, a nossa representação divina. A religião de Umbanda defende a natureza, preza pelas matas, mares, rios, cachoeiras, nascentes, preza também pela fauna, pela flora, contribuindo assim com tratados internacionais de preservação à natureza, indicando a necessidade de meios de desenvolvimento que não a agridem. Observando que a Carta Magna de Umbanda sugere e defende a necessidade da organização jurídica e administrativa no que diz respeito à organização dos templos e também das federações, entende que é fundamental órgão que representa interesses do coletivo, baseando-se nesse referido documento. Então, como eu disse, né, a religião de Umbanda ela precisa desse apoio, desse respaldo jurídico, para que as pessoas consigam acessar e ter, de fato, uma compreensão do que é a Umbanda, né? Tem sido muito mal falado, muito mal divulgado o que de fato é a Umbanda, o que de fato a Umbanda acredita. É de suma importância que a Umbanda indica inclusão nas matérias de filosofia, história, sociologia, antropologia e outras, o estudo da Carta Magna de Umbanda como uma fonte didática e como um ponto de partida para o diálogo interreligioso. Crê na afirmação de que as religiões constituem os diversos caminhos de evolução espiritual que conduzem a Deus. Assim como as demais religiões,
a Umbanda passa a ter um documento que esclarece de forma objetiva os seus postulados, dando à Umbanda uma referência única, tendo por objetivo final ser um documento nacional e internacional na religião, por meio do qual poderá se diferenciar de trabalhos que não condizem com a essência da Umbanda. Admitindo que o trabalho inicial do presente documento foi iniciado em 2012 e apresentado numa reunião no dia 14 de abril de 2013 na rua Brigadeiro Jordão, 297, Ipiranga, São Paulo, com a participação de várias lideranças, cada órgão federativo, representado pelos seus diretores, sacerdotes e lideranças, se empenharam ajudando a trazer essa proposta para o Congresso Nacional de Umbanda. A direção dos trabalhos foi do MPU, Movimento Público Umbandista, com todos os presentes unidos com a responsabilidade pela Umbanda. Depois, houve a necessidade de apresentação do documento em vários estados do Brasil, onde agiram como fonte de ideias e agentes reguladores da Carta Magna da Umbanda, lideranças, templos de federações que coadunam com a necessidade do documento como organizador das práticas e postulados básicos, assumindo que o Congresso tem por finalidade agregar as vertentes escolas, federações, templos, escritores, pensadores, imprensa, filósofos e outros que estão inseridos na religião de Umbanda, com a finalidade de atingir a opinião pública sobre o que é a Umbanda, sua cultura social, política e religiosa, tendo a responsabilidade de fundamentar um pensamento único em relação a vários pontos específicos. Esses pontos, na verdade, são aspectos claros existentes em qualquer vertente da religião de Umbanda e passam a ser uma forma de normatizar a base da religião. Porém, fica claro aqui não sugerimos que esse documento venha em nenhum momento ser algum tipo de codificação, deixando livre quem não desejar não aceitá-lo. Considerando que a normatização nada mais é do que uma forma de trazer a unidade coerente e inteligente para a difusão da religião de Umbanda, respeitando a liturgia e os estudos aplicados em cada vertente. Afinal, a Carta Magna de Umbanda propõe a união e não a unificação. Aponta-se que, após a sua aprovação e instituição como documento referencial para a religião, a cada 4 anos será convocado um novo Congresso Nacional e Internacional de Umbanda para reavaliação e aperfeiçoamento da Carta, estando previsto para o ano de 2021, preferencialmente no mês de novembro. No mês de novembro, porque é justamente no mês de novembro quando nós completamos aí o aniversário, né, da religião de Umbanda. Então, várias pessoas participaram, né, em março de 2017, como eu disse, vários órgãos e tudo mais. Depois eu vou pedir para que vocês vejam com cautela. É muito importante a gente entender e ver quem foram as lideranças, né, que participaram aqui. O projeto foi aberto, então quem quis pôde participar, foi amplamente divulgado nas redes sociais. E se você está vendo isso, se é novidade para você a existência desse documento, já fica o convite para você participar com a gente do próximo congresso, que vai ser em novembro de 2021. Então já fica aí, provavelmente deve ser no estado de São Paulo ou Rio de Janeiro, mas todo mundo aí já tem um tempo para poder se organizar, tá? Tem uma parte do documento que fala especificamente sobre a Umbanda, sobre o que ela acredita e tudo mais. Eu não vou me ater a esse detalhe porque é um pouquinho longo, é um pouquinho extenso. Mas há aqui, o ponto número 5,
que diz assim: a Umbanda é doação, caridade, compromisso, prosperidade e humildade. Então, esses são os pilares que a religião de Umbanda defende. É lógico que cada casa vai agregar a esses pilares outras virtudes, né? E não há nada de errado nisso. O que é importante é nós termos uma base religiosa que trabalhe em prol do amor, do respeito, do não julgar, não caluniar, do atuar com a verdade, para o bem, para a educação e elevação. Esse é o nosso posicionamento ético como religião e nos baseamos nesses predicados para que a gente consiga, de fato, cumprir a missão da religião de Umbanda. Então é muito, muito rico o documento. Há um ponto onde trata-se especificamente sobre o princípio da igualdade, o direito à vida, o suicídio, né, o aborto, o direito à integridade social e pessoal, uma pauta sobre a pedofilia e os maus tratos, a violência doméstica, o preconceito étnico, a orientação sexual e a identidade de gênero, o papel da mulher na sociedade de Umbanda, a criança na Umbanda, a criança, o idoso, o adolescente, os deficientes, os alcoólatras, né? E os dependentes químicos também, o casamento na Umbanda, o divórcio, a doação de órgãos, os preservativos e métodos contraceptivos, cremação, candidatura política, o livre-arbítrio. Tudo isso é bastante esmiuçado dentro desse documento que é a Carta Magna de Umbanda. Eu vou tratar com vocês. Depois eu posso fazer um seminário, tá? Um curso específico sobre o documento, vendo pauta por pauta, linha por linha. Vai ser bem produtivo. A gente pode fazer isso no encontro à distância ou no encontro presencial também. Eu vou deixar o meu contato aí para quem precisar depois. Então, como eu disse, ele é dividido em 2 partes. Na segunda parte é o depoimento das pessoas que eu citei no início do vídeo, que participaram. É lógico que muita gente participou e aqueles que desejaram colocar o seu depoimento tiveram oportunidade para isso. E eu vou ler aqui o depoimento que eu deixei, a parte que eu contribuí, que está na página 47. Está cada vez mais comum a realidade dramática enfrentada pela Umbanda e suas vertentes no Brasil. Consta-nos que nossa cultura religiosa e patrimonial está sob o risco de desaparecer devido ao grande problema social chamado intolerância religiosa. Como afirma a Declaração da ONU sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação baseadas na religião ou crença, a dimensão espiritual da vida é uma parte imprescindível da existência humana. Porém, a proliferação de episódios de discriminação e de violência contra as pessoas, as comunidades de fé e os lugares de culto em várias regiões geográficas do Brasil nega a prática ao princípio proclamado por lei. As religiões de matriz africana e nós, umbandistas, somos que mais sofremos. Somos a todo tempo marginalizados por religiões cristãs, mais especificamente evangélicos. Haja vista que o nosso... Evangélicos não, né? Protestantes. Haja vista que o nosso culto dispõe fiéis das ditas minorias, negros, indígenas, descendentes africanos, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgênicos, mães solteiras, ou seja, a classe social de baixa renda, entre outros grupos. Abraçamos sim essas minorias,
pois não somos proselitistas. Todos somos divinos e sagrados. Sofremos preconceitos até por órgãos públicos, ao andarmos trajados de branco, cor que para nós representa a paz. Não há preparo, treinamento, ética, profissionalismo para o atendimento das diversidades no Brasil, por parte dos órgãos públicos. A todo tempo, templos de Umbanda e de Candomblé fecham-se as portas, por receio de serem queimados, apedrejados, invadidos. Nos jornais vemos uma violência generalizada contra os nossos templos, contra os adeptos das religiões de matriz africana e contra as nossas práticas e a nossa fé. Em vista da gravidade da situação e com o desejo de reverter esse quadro doloroso para nós, povos de matriz africana, solicitamos a adoção das providências que os próprios sacerdotes do culto afro assumem como condição indispensável para melhorar a nossa qualidade de vida, que seja ter de fato a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às nossas liturgias, conforme o artigo 5º da nossa Constituição Federal. O Estado deve apoiar todas as iniciativas que visem promover o diálogo e o respeito recíproco entre as comunidades religiosas. Deve-se aplicar leis severas contra a discriminação religiosa, com vigor e sem parcialidade, garantindo a incolumidade física às comunidades religiosas vítimas de ataques e encorajar as maiorias para que permitam às minorias religiosas praticarem a sua própria fé, individualmente e também no coletivo, sem ameaças, sem impedimentos. A liberdade de religião é um valor para a nossa sociedade. O Estado que defende um direito permite à sociedade beneficiar de suas consequências sociais, coexistência pacífica, integração nacional nas atuais situações pluralísticas, o aumento da criatividade, pois os talentos de cada pessoa são postos a serviço de um bem comum. A negação da liberdade religiosa enfraquece qualquer aspiração democrática, favorece a opressão e reprime a sociedade inteira, que consequentemente afeta a democracia com efeitos trágicos. Deste ponto de vista, é também evidente que a liberdade de religião e de crença está complementar e intrinsecamente ligada à liberdade de opinião, de expressão e de agregação. Eu, Magno Constantino, escritor, jornalista, formado em gestão de recursos humanos, licenciado em educação física, graduando em filosofia, pós-graduado em psicologia organizacional, direito do trabalho, gestão pública, gestão de pessoas, psicoterapia, todas pela Universidade Favene. Atualmente também mestrando e doutorando em psicologia organizacional. Sou sacerdote do culto afro, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e atualmente dirigente e fundador da Ordem Mística do Rei Salomão, fundador do FOAFRO Luz Ingá, Fórum Permanente Afro-Religioso de Lusiânia e Jardingá, aqui no Goiás, e vice-presidente do Compass, do Compass BR, Comissão da Paz no Brasil. A Carta Magna da Umbanda, declaro, que a Carta Magna da Umbanda é de extrema importância para a nossa comunidade, pois ela delimita o que é e o que não é a religião de Umbanda. Nela está contida o nosso código de ética. Tenho certeza que ela é uma arma e provavelmente a mais forte
contra a ignorância, a intolerância e também a discriminação. A Carta Magna da Umbanda descreve não só o que é a Umbanda, mas quem são seus seguidores. Mostra que nós somos pessoas do bem, cidadãos e cidadãs conscientes das nossas responsabilidades com o próximo, com a comunidade local. Nos torna íntegros dos nossos direitos e deveres. O meu templo, Ordem Mística do Rei Salomão e as suas filiais, adotamos e aprovamos a Carta Magna da Umbanda com base em nossa liturgia. Então, essa é a contribuição que eu posso deixar, esse é o legado que eu posso deixar para a religião de Umbanda, pedindo apenas um pouquinho de respeito, mais tolerância, para que a gente possa viver numa comunidade, numa sociedade cada vez mais aberta, mais consciente e mais democrática. Agradeço, tá, a sua presença, agradeço por ter assistido esse vídeo. Na descrição do vídeo eu vou deixar disponível para você o link para que você possa ler a carta na íntegra, e em breve estarei lançando um projeto de estudo, um seminário de estudo, onde estudaremos detalhe por detalhe, parágrafo por parágrafo desse documento, e você vai poder participar. Esse projeto vai ser gratuito e você vai poder participar, vai poder levar também para o seu terreiro, ou para a sua escola, ou para a sua universidade, em prol aí de nos ajudar a conscientizar as pessoas sobre a tolerância e também o movimento de paz, porque no fim é o que todos nós buscamos, viver numa sociedade com mais tolerância, paz, amor e respeito. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. A gente se vê em um próximo vídeo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, Magno Constantino, no YouTube. Também estou disponível aí no Facebook e no WhatsApp pelo 619-8100-4378. 619-8100-4378. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Namastê, gratidão e até o próximo vídeo. Axé e Saravá. Tchau, tchau.